Muito bom dia novamente a todos. Dou as boas-vindas à Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, a Dra. Luísa Salgueiro. Conhece muito bem esta casa. Espero que seja bom regressar a esta casa e vamos fazer esta audição no âmbito do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre, e cito, o abandono a que estão votados os ex-trabalhadores da refinaria de Matosinhos da Galp. Como sabem, houve já também a requerimento do PCP um conjunto de audições, nomeadamente com a FIAC Metal e com a Comissão Central de Trabalhadores da Petrogal. Imediatamente antes desta audição tivemos aqui representantes do IFP e da CCDR Norte e queria só, de forma muito sumária, explicar a grelha e as dinâmicas desta audição. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda terá a oportunidade de fazer uma apresentação até 3 minutos. A Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos terá a possibilidade de fazer uma intervenção inicial até 10 minutos. Depois, cada um dos grupos parlamentares terá até 4 minutos para fazer um conjunto de perguntas, considerações, o que entenderem, e os deputados únicos 3 minutos. E depois, por último, a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos terá até 15 minutos para uma resposta global às intervenções dos grupos parlamentares e dos deputados únicos. Sendo assim, eu ia convidar o Sr. Vice-Presidente desta Comissão, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, para poder fazer a apresentação do requerimento até 3 minutos. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, a Dra. Luísa Salgueiro, bem regressada a uma casa que conhece também bem. E queria, até para ficar já dito de início, dizer que nós, nesta audição, não pretendemos beliscar a autonomia do poder local, que respeitamos, está prevista constitucionalmente e é algo que nós valorizamos. No entanto, sendo este um caso, um acontecimento que acontece no Concelho de Matosinhos, que tem um impacto local, mas também tem um impacto regional e nacional, o encerramento de uma refinaria que movimentava tantas centenas de milhões de euros, empregava tanta gente, é algo que, até pela proximidade do poder local a estes trabalhadores, tem aqui uma envolvência, uma necessidade de nós também percebermos o que é que, no concreto, no terreno, os instrumentos do Estado têm para poder ajudar e compensar estes trabalhadores por uma perda estrutural, que é a perda do seu posto de trabalho. Para nós há uma preocupação que contextualiza o requerimento que apresentamos, para ouvir a Sra. Presidente, para ouvir também a CCDR, o IFP, que decorre de terem passado 2 anos desde o encerramento da refinaria, vários dos trabalhadores já estarem numa situação em que não têm sequer acesso ao subsídio de desemprego, mas não terem uma resposta do ponto de vista de requalificação profissional, de reconversão, de algum tipo de formação profissional. Apesar, e este apesar é relevante, de do lado europeu nos ser dito que já há mais de, ainda no ano passado, a Comissão Europeia aceitou financiar um conjunto de instrumentos que, entre outras coisas, possibilitariam ações de formação para essa tal reconversão profissional destes trabalhadores. Apesar das promessas aos trabalhadores serem inúmeras ao longo destes 2 anos, apesar de tudo isto, a situação social está a agravar-se rapidamente. Alguns deles já acabaram o subsídio de desemprego em maio, por isso já vão no 2º mês sem receber subsídio de desemprego. Não têm uma solução à vista. Estão a ser chamados, uma parte deles, para o curso de maquinistas ferroviários, mas eles próprios nos dizem que os seus psicotécnicos estão a ser uma limitação para acesso a essa formação, o que significa que poderão ficar sem resposta desse apoio. E até, porque nos foi dito anteriormente, na audição há minutos, a Câmara Municipal de Matosinhos tem não só o papel de proximidade local, tem também um papel de interveniente na identificação de outros trabalhadores que não aqueles diretamente da Galp, de acompanhamento de todo este processo, quer junto da CCDR, quer junto do FP, quer junto do Ministério do Ambiente, do Ministério da Economia, e daí contextualizarmos este requerimento para podermos ouvir da Sra. Presidente que medidas estão a ser colocadas no terreno e, acima de tudo, como é que nós podemos agora recuperar o tempo perdido, porque o tempo já está a contar negativo para estes trabalhadores. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra, então, à Sra. Presidente da Câmara de Matosinhos para uma intervenção inicial até 10 minutos. Tem a palavra. Muito obrigada. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, as restantes senhoras e senhores deputados, dizer que é um gosto grande, como o Sr. Presidente disse que estimava que fosse, é realmente um gosto grande para mim voltar à Assembleia da República, agora nesta função,
e também por este tema, que é a possibilidade de esclarecer o que se passa em torno de um tema muito importante no município de Matosinhos, que tem a ver com a refinaria da Galp. Como já sabem, bem, em 21 de dezembro de 2020 foi decidido pela Galp encerrar a atividade da refinaria de Lessa da Palmeira, que foi uma notícia que nos apanhou a todos de surpresa. Eu própria soube apenas na véspera desse encerramento. Verdade que já outras ocasiões tinha sido colocada a possibilidade da refinaria encerrar, mas isso nunca aconteceu. Portanto, subitamente ela aconteceu e isso prejudicou gravemente a economia matosinhense. O que a Câmara Municipal fez, perante uma notícia dessas, foi tentar acompanhar muito de perto a situação e ter até uma atitude liderante no processo. Em primeiro lugar, importava que soubéssemos o que significava para a economia local, e não apenas local, aquele encerramento. Todos tínhamos uma opinião, mas nós não queríamos funcionar apenas com base em opiniões e, portanto, encomendamos vários estudos. Um deles foi à Faculdade de Economia do Porto, para estimar, quantificar qual o prejuízo, qual o impacto que o encerramento daquela instalação produziria no município. E o número a que chegamos foi 220 milhões de impacto no município. Isso foi decisivo também para se chegar à decisão da utilização das verbas do Fundo de Transição Justa. Na altura, quando a Comissão Europeia anunciou que havia verbas disponíveis para compensar em Portugal decisões que tinham sido tomadas em nome da descarbonização, essa verba era de 200 milhões de euros para Portugal e não se sabia depois como seriam distribuídos. Até havendo a possibilidade, a intenção de se afetar 60 milhões de euros para compensar o encerramento da refinaria de Lessa da Palmeira, de que forma é que se estariam distribuídos, e foi decidido fixá-los apenas no município de Matosinhos, fruto do grande impacto que ele teve no nosso território. Por outro lado, também entendemos que a gestão deste processo devia ser o mais partilhada possível do ponto de vista político ou partidário e envolvendo a comunidade, e por isso criamos um Conselho Consultivo de acompanhamento à evolução do processo de encerramento da refinaria, em que estão presentes todos os partidos políticos e está presente também a comunidade, vários parceiros essenciais, personalidades destacadas do nosso município, para connosco pensarem sobre soluções de futuro para aquilo, não só para a mitigação dos efeitos, que é disso que estamos aqui a tratar, e em primeira linha sempre a preocupação com a situação dos trabalhadores, mas nós também temos de pensar no futuro daquela parcela do território, o que queremos para aquela área que durante tantos anos foi ocupada e é ocupada pela Galp e que contribuiu enormemente para o desenvolvimento económico do Concelho de Matosinhos, mas também trouxe um enorme impacto e muitas externalidades negativas que foram sentidas pela população e que estão presentes no território de Matosinhos. Portanto, nós neste momento queremos pensar o futuro daqueles 260 hectares e tudo isso nos mobiliza. Dos 60 milhões de euros, e eu estive a ouvir a audição anterior, portanto já aqui foi dita a forma como eles são distribuídos, e, portanto, nós temos para a criação de um novo modelo de transporte que torna aquela zona com melhor conectividade. Nós propomos construir uma linha de BRT e para isso estão afetos 20 milhões de euros. Propomos criar um novo polo da Universidade do Porto com um centro de tecnologia e de inovação e de conhecimento que tem afetos 23 milhões de euros e as restantes e uma parte para compensar uma empresa que tem um impacto direto negativo, que é a PDL. Os restantes valores são para compensar as pequenas e médias empresas de Matosinhos, que também tiveram um impacto negativo, porque muitas delas dependiam diretamente da atividade da refinaria, também põem em causa outros postos de trabalho, e os outros são dirigidos diretamente aos ex-trabalhadores. Fizemos-lo em conjunto, obviamente, com o Instituto de Emprego e a CCDR. O Instituto de Emprego é quem lidera verdadeiramente este processo e sempre auscultando os trabalhadores. A Câmara Municipal de Matosinhos criou um gabinete de apoio aos ex-trabalhadores da Galp, de Matosinhos e mesmo os que não sejam de Matosinhos, em que tem apoio psicológico que é prestado, apoio também na área da economia. Temos 44 trabalhadores que estão ou foram acompanhados por este gabinete e fez um levantamento em todas as empresas do Concelho e fora do Concelho que pudessem ter interesse em contratar trabalhadores com este perfil.
designadamente empresas que até se tinham candidatado às agências mobilizadoras na área dos combustíveis, algumas que até têm projetos na área da refinação e, portanto, fizemos a ponte direta entre essas empresas e esses trabalhadores, criamos uma pool de empresas que apresentou, foram 96 empresas que apresentaram ofertas de emprego que poderiam ser atrativas para esses trabalhadores e fizemos nós, este gabinete de acompanhamento aos trabalhadores fez esta relação direta. Houve muito poucas disponibilidades por parte dos trabalhadores, compreensivelmente, porque na altura tinham ainda a sua grande maioria, a totalidade tinha acesso ao subsídio de desemprego e, portanto, esta ação que foi da iniciativa da Câmara, não passou pelo Centro de Emprego, não foi muito atrativa. E depois, obviamente, que nós tivemos sempre a ouvir os trabalhadores diretamente. Ora os sindicatos, ora alguns que não são sindicalizados têm uma comissão, alguns que vêm individualmente em grupo falar e até têm estado muito presentes na Assembleia Municipal e não têm nenhuma instituição que os represente, para perceber qual é o verdadeiro ânimo deles. E nós temos aqui uma particularidade que convém sublinhar, é que estes trabalhadores tinham uma condição remuneratória, salarial, muito favorável e não é fácil agora encontrarmos alternativas no mercado de trabalho que seja compatível com o nível de rendimentos que eles tinham. E também é compreensível que pessoas que têm na ordem dos 50 anos de idade não vão agora reformular a sua vida e têm encargos que eram proporcionais aos rendimentos que tinham. Portanto, eles tentam sempre, e muito bem, encontrar uma saída profissional que lhes garanta uma situação remuneratória, financeira, comparável à que tinham. Ora, consultando o mercado, as necessidades do mercado, as condições salariais que oferece, o caminho que foi mais atrativo para aqueles trabalhadores, e é por isso que se fala tanto nisto e se trabalhou tanto nisto, foi a área da ferrovia, porque, na verdade, apresenta condições salariais próximas àquelas que tinham na refinaria e, por outro lado, o mercado exige muito, precisa muito, havendo ainda uma particularidade que, previsivelmente, no território de Matosinhos, nas oficinas de Guifões da EMF, é que vão estar grande parte deles alocados. Portanto, tudo isto se conjugou para nós fazermos um grande esforço em concertação com os trabalhadores e com o Instituto de Emprego para criarmos uma área de formação especializada que é a de maquinistas e operadores da ferrovia, que é o que está neste momento, finalmente, depois de tantos meses, arrancou agora para testes psicotécnicos, sabendo nós, e os trabalhadores também têm esta consciência, que nem todos serão apurados e também, mesmo que preenchidas todas as vagas, não comporta todos aqueles que foram despedidos. Muitos deles já têm a sua situação regularizada, ou porque se aposentaram, ou porque encontraram outra alternativa, mas ainda assim sabemos que não é uma panaceia total. Portanto, foi um foco grande a trabalhar na área da formação para a ferrovia, também na área marítima, de apoio a atividades do mar, com o Formar a apresentar propostas de formação, e depois também temos de pensar noutros trabalhadores, que não apenas os da Galp, que também foram afetados. Há um conjunto de empresas que estão ali à volta de Lessa da Palmeira, algumas microempresas, que também precisam de medidas compensatórias porque viram a sua atividade afetada diretamente pelo encerramento da refinaria. Portanto, a Câmara Municipal tem tido aqui uma postura de proximidade, percebendo diretamente o que cada um dos trabalhadores, nós fazemos acompanhamento aos trabalhadores, às suas famílias. Recordo que logo no início houve situações dramáticas que envolveram ex-trabalhadores da Galp, portanto nós tentamos ter ali a ponte de apoio mais próximo para que, por um lado, saibamos o que se passa na vida deles e também, por outro, possamos acionar as medidas mais adaptadas para solucionar a posição difícil em que se encontram. O tempo vai passando, é verdade, desde que começamos a trabalhar até agora agravou-se. Alguns deles já perderam os subsídios, estão a viver das indemnizações que a Galp lhes pagou a que tinham direito e, como eu digo, não estamos a falar de pessoas muito jovens, estamos a falar de pessoas que já têm uma idade que tem mais dificuldades em ingressar no mercado de trabalho e não é por si só que o mercado vai resolver, é preciso haver aqui intervenção pública, que é o que está a acontecer, utilizar da melhor forma as verbas do Fundo de Transição Justa para que, na verdade, estes trabalhadores que foram para uma situação de desemprego em nome da descarbonização, portanto, de um desígnio coletivo, também possam beneficiar de recursos coletivos, neste caso de recursos europeus, para ultrapassarem este momento muito perturbador das suas vidas e das suas famílias, e nós temos, como digo, estado no sentido de acionar todas as respostas possíveis, também permitindo que eles não apenas se foquem nesta solução, mas também
para a criação do próprio emprego, possibilidade de lhes pagarmos formação superior para quem entender, possibilidade de pagarmos às empresas que contratem estes trabalhadores e que lhes garantam uma remuneração de pelo menos o valor de 3 IAs, porque caso contrário terão valores remuneratórios inferiores e, portanto, é esta pool de soluções que estão disponíveis, que atrasaram bastante. Penso que a partir de agora começamos finalmente a ver os efeitos das verbas disponíveis do Fundo de Transição Justa, para que eles possam sofrer um pouco menos a partir de agora, porque têm estado numa situação de grande dificuldade até o momento. Muito obrigado, Sra. Presidente, também pelo cumprimento praticamente do tempo que tinham, os 10 minutos. E agora, para iniciar, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Ramalho, do Grupo Parlamentar do PSD, e vamos fazer aqui a inversão da sequência, uma vez que o Sr. Deputado depois terá que ir a outra comissão. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Agradecer, antes de mais, ao Partido Socialista a possibilidade de me deixar falar em primeiro lugar, porque tenho que ir para uma outra comissão. E, desde já, agradecer a presença da doutora Luísa Salgueiro, Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e a quem me ligam, inclusive, relações de amizade. E, portanto, independentemente das nossas opiniões políticas, eventualmente e por vezes opostas ou divergentes, ou nem sempre consensuais, é uma pessoa que eu tenho muita estima e, portanto, queria cumprimentá-la de forma especial. Bom, hoje já ouvimos aqui coisas novas relativamente aos trabalhadores. Parece que nas últimas semanas coisas novas apareceram que o IFP aqui e a CCDR, de alguma maneira, vieram-nos aqui dizer. Mas há aqui um conjunto de outras matérias que nós não podemos deixar de abordar aqui. A Câmara Municipal de Matosinhos, obviamente, acaba por estar, como disse a Sra. Presidente, no epicentro de todo este processo. Aqui gravitam questões de ordem laboral, mas também de requalificação do território, de descontaminação ambiental, que é para nós uma preocupação muito grande em todos os aspectos. E, de facto, se nós queremos falar de transição justa, temos de passar das palavras aos atos e assegurar que os trabalhadores, o tecido económico e as comunidades locais se consigam adaptar a esta nova realidade. Aliás, como já, de alguma maneira, confirmou a própria Sra. Presidente. Temos de encontrar formas de ultrapassar as muitas dificuldades que existem no território, exigindo que o Governo, e há bocadinho dizia a Sra. Presidente, e muito bem, que o setor público tem aqui uma palavra muito importante, atue dentro das suas competências em articulação com o próprio município de Matosinhos. Na perspectiva do PSD, temos de colocar assim o foco no futuro, nas necessidades de empregabilidade que poderão surgir num território com grande potencial, caso haja essa visão e a competência para liderar este processo de forma séria e transparente. Ora, quem acompanha este dossiê sabe que desde o início do processo de encerramento se criaram muitas expectativas. Surgiram já múltiplas propostas de projetos e desenvolvimentos urbanísticos para a área, com maior ou menor cobertura institucional. Chegou a falar-se no local para uma refinaria de lítio, falou-se de um centro de inovação, até se chamava Cidade da Inovação. Mais recentemente surgiram negociações entre a Câmara de Matosinhos e a Fundação Oceano Azul para instalar um centro internacional de biotecnologia azul nos terrenos, mas também se tem falado de um polo da Universidade do Porto. Também já se falou num centro de energias renováveis e, portanto, Sra. Presidente, gostávamos que nos falasse um bocadinho do futuro, porque o território de Matosinhos é um território importante, mas afeta, como disse há bocadinho, toda a economia local da região. Mais do que andarmos de projeto em projeto, de expectativa em expectativa, não faria sentido termos um plano de regeneração territorial para este espaço, um master plan para o futuro? Atendendo ao perfil dos trabalhadores da antiga refinaria, quais são as reais condições para poderem continuar em funções neste território? Já falamos daquilo que está a ser feito em termos de requalificação profissional. Acha suficiente? E para os outros profissionais, que oportunidades serão criadas? Para quem e com quem competências? A senhora Presidente há bocado dizia muito bem que criou um centro de atendimento e de acompanhamento dos profissionais que foram despedidos ou que deixaram de laborar naquela refinaria. Mas, como dizia há bocadinho, nós não sabemos ao certo quantas pessoas estavam envolvidas, porque o sindicato fala em 1.500 trabalhadores diretos e indiretos, incluindo prestadores de serviços. Outros falam apenas em 140 ou 200, e precisávamos saber também sobre essa matéria. Depois, muito importante, uma questão que nos deve preocupar muito é a descontaminação dos solos da antiga refinaria, de modo a que o território possa acolher novas utilizações. Continuamos sem um calendário e sem um plano. Há quem fale que a descontaminação, na sua totalidade, pode demorar mais de 10 anos.
Nós não conhecemos, em termos objetivos, qual o calendário e gostávamos que conhecesse alguma coisa sobre essa matéria e como é que vai ser conduzida a descontaminação. Em fevereiro, a Agência Portuguesa para o Ambiente falava em riscos inaceitáveis para os futuros utilizadores de uma parcela que seria cedida. O Sr. Primeiro-Ministro chegou a falar em dar uma lição à Galp, mas esquece que o seu Governo mantém na gaveta, há já 7 anos, o diploma para os solos, referente à prevenção da contaminação e remediação dos solos. Gostávamos de saber qual o acompanhamento que a Câmara Municipal tem feito deste dossiê, se tem sido envolvida de forma efetiva, de que elementos dispõe e se nos consegue finalmente traçar aqui um calendário e um plano. A Sra. Presidente, que foi também deputada desta Casa, sabe muito bem que este tipo de audições são muito importantes para que nós possamos fazer um escrutínio, que temos esse dever, e também, se calhar, reconhece que todo este processo do encerramento da refinaria foi um pouco precipitado e apanhou-nos a todos, de alguma maneira, de surpresa, e, portanto, é natural que os trabalhadores estejam, nesta altura, numa situação de muita insegurança, estão a terminar, nesta altura, o seu fundo de desemprego, e para querem terminar, ter uma segunda vida profissional, e nós queremos saber também como é que o território vai ser salvaguardado e se, de facto, a descontaminação e novos projetos vão, efetivamente, ser considerados para aquele espaço. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço-lhe desculpa por ter passado o tempo. Eu agradeço. É que nesta audição são 4 minutos e não 5, como na audição anterior, uma vez que eram 2 entidades. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Manuel Loff, do Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço aos grupos parlamentares do PS e do Chega que tenham permitido. É simplesmente porque tenho uma outra reunião noutra comissão. Os senhores habitualmente não me veem nesta. Sr. Presidente da Câmara, muito bom dia. Disponho de 3 minutos e tal e vou-lhe colocar estas questões todas de rajada. Expôs-nos aqui a preocupação da Câmara em assumir uma atitude de proximidade com aqueles que foram afetados e de um diagnóstico evidente de que o impacto foi enorme na economia de Matosinhos e na situação social a partir do encerramento da refinaria. E na altura é verdade que, de uma forma ou de outra, com esta linguagem ou outra, se assumiu, e a Câmara Municipal de Matosinhos assumiu, e eu recordo-me bem, na campanha eleitoral de 2021, disto ter sido dito, que no fundo se faria de tudo para que ninguém ficasse para trás. Eu queria a sua avaliação. Ficaram ou não ficaram pessoas para trás? A Câmara Municipal de Matosinhos esteve envolvida na elaboração do Fundo de Transição Justa. E já aqui nos expôs, mais até, que eu me recordo agora da última hora, com mais precisão, as várias rubricas do fundo para várias áreas. Nós continuamos a achar, e por aquilo que nós vemos, que aquilo que é dedicado à reconversão e à compensação, mas à compensação a partir da reconversão profissional dos trabalhadores é muito baixo. E tem-nos sido evidentemente mencionado, e mencionou também o curso para maquinistas. O que nos parece impressionante é, ao fim de 2 anos, ainda estamos na fase em que as pessoas estão a fazer, à espera dos exames finais, dos resultados dos exames finais, para saber se podem entrar ou não. Portanto, ao fim de 2 anos, ainda nada começou neste sentido. Não é? E impressiona, qual é a sua avaliação então? Impressiona que a Câmara tenha tomado, e bem, a iniciativa de um gabinete de apoio aos ex-trabalhadores da Galp, mas tudo somado acaba de nos dizer que apenas 44, se bem entendi, recorreram ao gabinete. O tal apoio psicológico, de economia, etc, etc. Portanto, há claramente pouca disponibilidade por parte dos trabalhadores e foi, como disse, cito a si, uma ação que se revelou não atrativa. O que é que a Câmara, nesse sentido, pode fazer mais neste campo? Eu recordo também, como já aqui foi dito pelo parlamentar do Bloco de Esquerda, que não é de forma alguma nossa intenção fazer um escrutínio do trabalho da Câmara Municipal. A Assembleia da República e os deputados não temos que o fazer. Isso há, evidentemente, outros órgãos da administração autárquica que o têm que fazer. Mas o que é que acha, afinal, que falhou neste compromisso que a Câmara quis assumir? E eu aqui, do ponto de vista mais político, queria recordar, e lembro-me bem, na campanha eleitoral de 2021, de haver simultaneamente, quer o Primeiro-Ministro, António Costa, já evidentemente o mesmo, quer a Sra. Presidente de Câmara, que se candidatava à reeleição, terem assumido esta bandeira de forma muito clara. E é verdade que, da campanha eleitoral de 21, mas sobretudo já passou 1 ano e meio, mas evidentemente do encerramento passou ainda mais tempo.
protocolo para a criação do polo de investigação da UP nestes terrenos. Já aqui foi mencionado pelo deputado do PSD também. Eu aqui queria recordar-lhe. Todas as obras ao abrigo do Fundo de Transição Justa têm que ser executadas até 2026. Não é? E ela não foi iniciada, em teoria, porque a descontaminação por parte da APA e da Galp ainda não foi iniciada. A Câmara percebe ou não percebe que na atitude da Galp uma evidente vontade de ir adiando, de deixar esgotar o tempo para depois forçar a própria Câmara e forçar as autoridades nacionais do Governo Central a soluções que depois possam ser do agrado da Galp. E nesse sentido, ia-lhe perguntar, não sei se este é o espaço, mas vou-lhe perguntar na mesma, se a Câmara Municipal de Matosinhos não entende que uma boa forma de obrigar a Galp a decidir sobre o que fazer e, sobretudo, a avançar com a descontaminação e comprometer-se com qualquer coisa de útil naqueles terrenos, a penalização do IMI para impedir depois soluções de facto consumado, uma vez tendo-se esgotado, por exemplo, os prazos para a execução de obras por parte, ou usando o Fundo de Transição Justa. Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigado, Sr. Deputado, e como sabe, sendo membro também desta comissão, é sempre bem-vindo nesta comissão. E se um matosinhense anima muita gente, 3 matosinhenses animam muito mais. Podíamos ter chamado o livro Guinness dos Recordes, que em 200 anos de parlamentarismo português, eu não sei se tiveram tantos matosinhenses numa mesma audição. Senhora Deputada Rita Matias, do Partido Socialista, eu agora com tantos matosinhenses dou a palavra então ao Sr. Deputado Miguel dos Santos Rodrigues, também matosinhense, para usar da palavra. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Presidente, nós tivemos há pouco nesta audição, como sabe, o Sr. Presidente do UFP, o Sr. Presidente da CCDR do Norte, que nos informavam justamente sobre a situação dos ex-trabalhadores da Petrogal, sobre a mobilização do Fundo de Transição Justa na sua requalificação e sobre as várias opções que estes trabalhadores, no entendimento destas entidades, tinham para o seu futuro e o caminho que ainda havia a fazer, bem como o caminho que tinha sido feito. E, em primeiro lugar, acho que todos reconhecemos a importância que, ao longo dos anos, a refinaria da Petrogal teve em Matosinhos, no norte do país, na dinâmica económica que trouxe, e também reconhecemos, como disse muito bem, as externalidades negativas, porque, compreendendo a importância deste complexo industrial e da sua atividade, também sabemos os impactos negativos que este tem e que, de resto, são normais na atividade de refinação, mas que afetam a comunidade e os cidadãos de Matosinhos todos os dias desde há décadas e que, também neste que é o eixo da descarbonização, saberíamos que, eventualmente, teria que haver uma reconversão, pelo menos desta atividade económica, num eixo que fosse menos ou, idealmente, não poluente. E dito isto, e situando-se esta empresa no município, e tendo o Sr. Presidente da Câmara responsabilidades nesta área, algumas questões que gostaria de lhe colocar. Em primeiro lugar, sabemos que os trabalhadores foram recebidos na Câmara Municipal, que assumiu desde o início uma posição liderante também em relação ao encerramento, não só ao futuro dos terrenos, mas também no enquadramento dos trabalhadores, e pergunto se assumiu com estes algum tipo de compromisso quanto à sua intervenção direta, e já nos mencionou um exemplo deste tipo de compromisso, relativamente ao contacto que fez com empresas que poderiam vir a empregar estes trabalhadores, e pergunto-lhe se desses contactos se há algum feedback dos trabalhadores ou se, de forma análoga àquilo que foi transmitido pelo IFP, se perante a expectativa do curso de maquinista ou de outras opções que pudesse o IFP ou a CCDRN vir a dinamizar, se houve então a expectativa destes trabalhadores e se isso os fez esperar ao invés de ingressar no tipo de oportunidades daquilo que é o seu conhecimento. Em segundo lugar, sabemos que a Câmara Municipal de Matosinhos, e bem, tem um acompanhamento para estes ex-trabalhadores, sejam eles ou não residentes no município, isso também é algo que devemos louvar, e perguntava que tipos de serviço, além do acompanhamento psicológico, são providenciados. Mencionou que havia aqui trabalhadores da Galpa, quando o fecho da refinaria, que se encontravam em situação difícil, e pergunto se, para além deste acompanhamento à sua saúde mental, se há outro tipo de encaminhamento que este gabinete tenha feito e como é que avalia essa atuação. Além disso, e uma vez que a solução destes trabalhadores foi apresentada desde o início como passando pelo Fundo de Transição Justa, e que este abrange o município de Matosinhos como nos territórios, a Câmara de Matosinhos, imagino, terá enviado também contributos para a elaboração deste fundo
E pergunto em que medida é que estes contributos impactam, por um lado, esta dinâmica dos trabalhadores, mas, por outro lado, também em que é que eles se materializam no que toca ao destino dos terrenos da refinaria que será desmantelada, caso isso naturalmente seja do seu conhecimento. E, por fim, pergunto se a Câmara Municipal de Matosinhos procurou mediar algum tipo de interação entre estes trabalhadores com as demais entidades interessadas ou se, por outro lado, incitou apenas os contactos que já aqui foram mencionados pelo IFP e pela CCDRN no sentido de melhorar estas oportunidades já apresentadas pelo Fundo de Transição Justa. Muito obrigado. Muito obrigado. Dou agora a palavra à senhora deputada Rita Matias. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Presidente da Câmara de Matosinhos, doutora Luísa Salgueiro, fazendo aqui uma nota, até num tom de humor, dizer que deve ser, sem dúvida, uma das melhores autarcas do Partido Socialista, uma vez que normalmente nesta comissão o grupo parlamentar do Partido Socialista não costuma viabilizar a vinda de autarcas socialistas, quer dizer que tem orgulho no seu trabalho, e ainda bem. É uma nota que teria que ser feita aqui. Dizer que ouvi atentamente a sua intervenção inicial e portanto, gostava de relembrar as palavras de um dos trabalhadores que concluiu uma audição que aqui tivemos há 2 semanas, julgo eu, que dizia que os trabalhadores ainda estão à espera do comboio da transição justa. Aqui um pequeno trocadilho até com as ofertas laborais que lhes estão a ser apresentadas e trazia também agora aqui as suas declarações agora, nesta audição, quando falou sobre um desígnio coletivo e, portanto, que esta transição precisa de ser abraçada por todos. E há pouco deixei aqui um repto que ainda não foi abraçado por nenhum membro do Partido Socialista aqui nesta Assembleia. Quem sabe, se não vou ver mais coragem da sua parte, eu gostava de ver algum político, alguém com responsabilidades políticas nesta dita transição justa, explicar aos trabalhadores, explicar aos cidadãos que há pessoas que vão ter que perder os seus empregos, há pessoas que vão ter que perder as suas carreiras e eventualmente até a vocação profissional que abraçaram, em nome desta transição e em nome deste dito desígnio coletivo, até porque acaba por ser algo contra a natura. Aquilo que nós vimos é que há um novo tipo de altruísmo, há um novo tipo de bondade coletiva, até aqui desconhecida, que é vermos pessoas que ignoram a lógica local, onde, por exemplo, se insere o trabalho de uma autarca, para abraçar um desígnio mundial, global, nacional, de acabarmos com emissões e salvarmos todos o planeta. Mas a verdade é que isto tem sido uma bomba na vida dos cidadãos, foi também uma bomba no comércio local, na comunidade local. Tínhamos aqui um estudo que nos foi disponibilizado pela Comissão Central de Trabalhadores da Petrogal, que falava no saldo social desastroso para toda a área metropolitana do Porto, falava na perda de 1% do PIB e até em 5.000 postos de trabalho que foram destruídos indiretamente. A senhora Presidente da Câmara até completou ainda mais essa intervenção. Muitas das questões também relativamente àquilo que são as respostas sociais e aquilo que são as novas oportunidades que estão a ser oferecidas aos trabalhadores também já foram aqui trazidas por outros grupos parlamentares e reforço que acompanhamos todas essas questões. Gostava de trazer ainda questões que acho que ainda não foram colocadas. A primeira é que o IFP, que aqui esteve anteriormente, disse que nem todos os trabalhadores foram contactados porque há alguns trabalhadores que estavam com vínculos laborais através de empresas de outsourcing e que, portanto, através dos vários NIFs, quase parafraseando aquilo que foi aqui dito, das empresas, não foi possível chegar a esses trabalhadores. Sabendo nós que a Câmara Municipal de Matosinhos disponibilizou, e bem, um gabinete de acompanhamento a estes ex-trabalhadores, gostávamos de saber se em alguma medida conseguiram colaborar com o IFP ou pretendem vir a colaborar com o IFP e tentar disponibilizar, se tem algum meio até de chegar mais longe e dar eventualmente estes dados que ainda não estão na posse do IFP. E, portanto, gostava também de colocar aqui em questão, uma vez que foi apresentado num comunicado pela Câmara Municipal, no dia 16 de dezembro de 2022, as soluções e os planos que estão previstos para os terrenos da Petrogal, de que forma é que os ex-trabalhadores, uma vez que é essa a motivação da nossa audição aqui, estão a ser integrados neste processo,
e, por outro lado, também nos vários planos. Falámos aqui portanto, centros de investigação, polos de investigação. Uma das questões que também aqui deveria de ser trazida é um Innovation District, que foi anunciado pela Sra. Presidente da Câmara, também pela CCDR, que fala num ecossistema urbano, social e ambientalmente sustentável, que prevê comércio, serviços, hotelaria, restauração, indústria 5.0, habitação, equipamentos culturais de lazer, um parque verde. Portanto, de que forma é que estes ex-trabalhadores, que foram quem foi impactado diretamente? Portanto, há aqui um anúncio de 20 a 25 mil postos de trabalho criados, mas isto pode ser para outras pessoas, mas aquelas que foram impactadas agora, em que medida é que estarão afetas a estes novos postos de trabalho? E depois perguntar também se pode nos dar mais dados sobre o que é que vai ser este distrito inovador, uma vez que há uma preocupação crescente na sociedade civil, que infelizmente tem poucas vozes aqui. Vou mesmo concluir, Sr. Presidente, peço desculpa. Tem poucas vozes aqui nesta Câmara, portanto, no âmbito desta Agenda 2030 fala-se cada vez mais nas cidades de 15 minutos, que em tudo se assemelham a isto que acabou de descrever, mas que na verdade nada são mais do que aqueles gulag ou aqueles pequenos bairros nazis onde as pessoas podem fazer tudo em 15 minutos e não têm mobilidade para sair fora destes bairros. Isto é a realidade e perdoem-me a crueza das palavras. É isto que pretendem criar em Portugal e Matosinhos ser o primeiro bairro nazi português onde os cidadãos não conseguem sair e ficar ali presos? Pronto, muito obrigada. Espero que não se retirem da sala depois destas declarações. Nós nada diremos sobre isso, a história dirá sobre as suas palavras. Quero dar a palavra então ao Sr. Vice-Presidente desta Comissão, o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares. Eu agradeço que não exista diálogo e volto a dizer que gostava de dar a palavra ao Sr. Vice-Presidente, Pedro Filipe Soares. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente a Sra. Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos e, se me permite, íamos voltar a falar de Matosinhos e dos trabalhadores, porque é quem motivou esta audição, este conjunto de audições, e é quem, de facto, deveria estar expectante face ao poder político para responder a um problema real, que é a perda de postos de trabalho. E, desse ponto de vista, queria-lhe colocar 3 conjuntos diferentes de questões. Uma primeira especificamente sobre os trabalhadores. Deu-nos referência das várias iniciativas que existiram, mas eu creio que há aqui um ponto que me parece fundamental em todo este processo. Houve ao longo do tempo um conjunto de promessas aos trabalhadores que não saíram do papel. E foi preciso chegar à situação limite de vários deles já não terem subsídio de desemprego, para agora já se ver alguma luz ao fundo do túnel, que na verdade vem intermitente e ficamos nas dúvidas. Alguns deles ficam na dúvida se é mesmo um comboio que os vai apanhar ou que se os vai derrubar. Porque a proposta, como a Sra. Presidente referiu, do curso de maquinista ferroviário não garante a empregabilidade, porque não garante, como não poderia garantir, que eles sequer passem nos testes psicotécnicos. E por isso há aqui uma promessa que chega muitíssimo atrasada, que lhes criou expectativas, que lhes criou também até problemas psicológicos decorrente disso e que não é uma solução para todos os problemas. Mas há dinheiro. Estamos perante uma circunstância estranha, que é até estranha no nosso país, é que há dinheiro, mas não há soluções. Normalmente é o contrário, há soluções, mas não há dinheiro. Aqui há dinheiro, mas não há soluções. Então a pergunta é, porquê é que não há soluções? Porquê é que passamos tanto tempo sem haver essas soluções? E eu creio que nenhum dos trabalhadores percebe porque é que o drama da sua vida é tão grande neste momento, mas depois lhe dizem que há dinheiro, mas não há soluções. E esse é que é o ponto, para mim é chave aqui, que demonstra uma espécie de desumanização destes trabalhadores. E eu acho que este é um ponto que politicamente, mais do que depois as questões técnicas, politicamente não me parece aceitável. Segundo aspecto ainda sobre estes trabalhadores, mas na transição para os diversos projetos. Dizia-nos há pouco a senhora delegada regional do IFP, dizia-nos há pouco o presidente da CCDRN, que não havendo solução no curso de maquinista para alguns destes trabalhadores, haverá outras possibilidades. Mas do lado do IFP, as outras possibilidades são as mesmas que já não foram atrativas para os trabalhadores durante este período todo, porque, como a senhora Presidente reconheceu, eles partem de um pressuposto remuneratório muito diferente daqueles que lhes é oferecido por qualquer dessas vias e têm uma expectativa sobre a sua vida que nós não podemos pedir que seja absolutamente destruída.
Por outro lado, da parte do Sr. Presidente do CCDRN, o que ele nos reconhece é que o conjunto de investimentos que estão inerentes ao resto do valor do Fundo para a Transição Justa são investimentos que nunca antes de 2026 saíram de papel. E por isso também não podemos pedir a estes trabalhadores que fiquem mais 3 anos à espera sem qualquer tipo de apoio de uns amanhãs que canta, que não sabemos se cantam afinados ou desafinados. E este há vários dos aspectos aqui que nos parecem ainda sem resposta. E daí é esta parte estranha. É que não falta dinheiro. A comissária Elisa Ferreira, o Bloco de Esquerda pediu-lhe uma reunião sobre esta matéria e ela quase estava indignada, dizendo: vocês estão a tentar culpar a Comissão Europeia de não dar dinheiro quando nós não temos responsabilidade nenhuma, nós damos dinheiro todo. Portugal que se entenda. Ora, mas Portugal não se está a entender. E é por isso aqui uma circunstância estranha à qual eu nem sequer consigo dar resposta, porque até me parece que politicamente a Câmara de Matosinhos, mesmo o IFP, ou o CCDR, ou até o Governo, havendo dinheiro, não tem nenhum interesse em não dar uma resposta a estes trabalhadores. Então a pergunta é: porquê é que não há uma resposta para estes trabalhadores? Segundo aspecto, sobre os diversos projetos e sobre, por isso, o remanescente deste investimento até 2026. Há uma limitação clara, expressa, pode ser revista ou não sei se é essa a perspectiva da Câmara ou do Governo, mas aquela que existe atualmente é que há uma data limite de 2026, mas ainda hoje há uma notícia que diz que a possibilidade de descontaminação dos terrenos da Petrogal demorará 2 a 3 anos. E eu pergunto-lhe: mas então, se nós temos um limite para estes investimentos, que é até 2026, mas provavelmente nós podemos ter no terreno até 2026, se não estamos aqui a elaborar apenas em propaganda. E isso é que parece-me que os dados estão aqui em cima da mesa legitimam esta pergunta, pelo menos esta ansiedade que daí decorre. Ou se, de outro ponto de vista, não está a Galp a gerir politicamente este processo para ir buscar uma parte do dinheiro para colmatar as suas responsabilidades, quer ambientais, quer já agora sociais também, que não quer assumir individualmente. E por isso, ser mais uma vez, quem cometeu este atropelo a Matosinhos, a estes trabalhadores, quem cometeu estes atropelos ambientais, ser o beneficiário mesmo para destes terminar. fundos. Para terminar, uma última pergunta. E sobre as questões do apoio ao comércio local, o que nos dizia agora o Presidente da CCDRN é que 2 anos depois ainda estão a ser pensados os mecanismos. 2 anos depois. Já tivemos uma pandemia que apanhou a parte final disto, teve impacto direto nestas empresas, algumas delas já poderão ter falido, e mais uma vez há dinheiro, mas ele não saiu do papel. Porquê é que as soluções tardam quando há este dinheiro todo? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra então à Sra. Deputada Inês de Sousa Real, deputada do PAN. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente da Câmara Municipal, a doutora Luísa Salgueiro, que sempre foi disponível não só para nos ouvir nestas audições, mas também ao nível local e, portanto, enquanto uns ironizam, de facto, não há qualquer problema político em reconhecermos quando há capacidade de fazer estas pontes. Relativamente ao problema que aqui nos traz hoje, a Sra. Presidente também já conhece a nossa posição, até por força das recomendações e intervenções que temos feito também ao nível municipal, mas a forma como o encerramento da refinaria de Matosinhos ocorreu é nota de tudo o que não deve acontecer quando queremos fazer a dita transição ambiental e energética. E aqui parece-nos que não pode ser desresponsabilizada de todo a Galp, porque neste momento a Câmara Municipal e o município têm em mãos quer um problema ambiental, quer um problema socioeconómico decorrente deste encerramento. Falou-nos na questão da integração dos trabalhadores em matéria daquilo que possa ser a parte da ferrovia, mas do ponto de vista da articulação com o Governo e nomeadamente com o IFP, gostaríamos de perceber o que é que está a ser feito, porque há uma série de competências técnicas que podem e devem ser canalizadas para outros setores, até para que não haja aqui um prejuízo ainda maior do ponto de vista social e económico para o município. Por outro lado também, e isto é articulado evidentemente com o IFP, por outro lado também na questão do passivo dos solos contaminados, parece-nos que não houve ainda uma estratégia suficientemente clara, nomeadamente de responsabilização da Galp para o processo, não só o tempo, mas como vai ser feita esta descontaminação por parte da própria Galp, cuja encerramento deveria desde logo ter tido essa condicionante e também alinhar com uma outra dimensão, porque não nos faz qualquer sentido que uma empresa que tem lucros que ascenderam só no ano passado a 881 milhões de euros, e falamos mais de 93% do que os lucros que obtiveram em 2021, ou seja, uma empresa
empresa que mais polui, mais lucra, que tem apoios do Estado também para a transição energética, que não haja aqui depois uma articulação para que uma empresa que deixou na mão, literalmente, mais de 400 trabalhadores de forma direta e mais de 1000 de forma indireta, não cumpra com a sua responsabilidade social que tem, quer, nomeadamente, para com o Matosinhos, quer, evidentemente, para com estes funcionários e numa perspectiva ambiental. Nesse sentido, gostaríamos de saber o que é que está a ser feito do ponto de vista estratégico para garantir que a Galp, por um lado, assume as suas responsabilidades e, por outro, não tem direito a benefícios, nomeadamente o recurso a fundos comunitários, se não cumprir depois com aquilo que é o seu papel, a descontaminação dos solos e a parte social dos trabalhadores. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo então a palavra à Sra. Presidente da Câmara de Matosinhos para uma resposta global até 15 minutos. Tem palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não vou poder responder as questões uma a uma, vou tentar respondê-las de forma que englobe tudo aquilo que foi colocado e dizendo o seguinte. Como eu já disse, o impacto do encerramento da refinaria foi brutal no Concelho de Matosinhos. Teve como alguns dos destinatários diretos, os prejudicados diretos, estes trabalhadores de que estamos a falar, grosso modo 170 trabalhadores diretos que estão numa situação, grande parte deles ainda, de vulnerabilidade. Mas repito que a preocupação da Câmara de Matosinhos é não apenas com estes trabalhadores, é com toda a comunidade, com muitos outros desempregados que resultaram de outras empresas que não da Galp, e com empresários, pequenos e médios empresários, que viram os seus negócios postos em causa por força do encerramento da Galp. E também quero dizer que há outros desempregados no Concelho de Matosinhos que merecem igual preocupação por parte da Câmara. Nós estamos muito preocupados com estes 160 trabalhadores e estamos preocupados com todas as pessoas que em Matosinhos estão em situação de desemprego. Porém, estes trabalhadores têm associado recursos e financiamento próprio que é destinado a compensá-los. E o nosso foco é garantir que esses recursos que estão disponíveis verdadeiramente resolvam a situação de precariedade em que estes trabalhadores se encontram. E sim, a Câmara esteve sempre envolvida no desenho da afetação das verbas do Fundo de Transição Justa para que elas respondam à necessidade que todo o território concelhio apresenta, desde a sua reconversão até à situação concreta de cada um destes trabalhadores. O que falhou? É a pergunta que está presente nesta mesa, depois de se ouvir o que a CCDR já disse, o Instituto de Emprego e Formação Profissional já disse, e aquilo que eu venho dizer novamente é que foram utilizados todos os mecanismos ao alcance para compensar estes trabalhadores, mas sabendo que os trabalhadores com quem nós lá lidamos diretamente e falamos dia a dia, continuam a ter a sua situação por resolver e, portanto, o nome foi chamado esta audição é o abandono a que se encontram os trabalhadores, porque é assim que eles se sentem, muitos deles sentem-se abandonados. O que falha, não é o que falhou, o que está a falhar ainda, é aquilo que o Sr. Presidente da CCDR chamou, pensou, uma liturgia burocrática, ou uma complexidade burocrática ou administrativa. O acionar das verbas do Fundo de Transição Justa coincidiu com o fim do 2020 e a aprovação das regras do 2030, a derrapagem de todo o prazo para que fossem lançados os primeiros avisos e os novos ainda há avisos a serem formatados neste momento. Os avisos que permitirão que as pequenas e médias empresas concorram para estas verbas e que haja mecanismos próprios para o empreendedorismo, para a criação do próprio emprego, para a formação superior destes trabalhadores ainda não estão em vigor. Portanto, o que falhou foi a aplicação no tempo de todas as medidas que estão disponíveis. E eu espero e tenho a confiança de que, acionados todos estes mecanismos, finalmente os trabalhadores possam ser compensados. E a questão é, muito bem, serão compensados, mas a vida deles corre e há alguns que já não têm rendimento para acudir às necessidades das suas vidas e das suas famílias. O que nós tentamos fazer, e continuamos a fazer, é encontrar alternativas no mercado de trabalho. Nós sabemos que há alternativas no mercado de trabalho, em Matosinhos e não só, para que estes trabalhadores possam ter uma solução laboral. O que não conseguimos é garantir que eles tenham uma situação remuneratória compatível com a que tinham anteriormente. E isso continua a ser dramático para pessoas que têm os filhos numa vida, muitas deles em fase de autonomização e, portanto, isto continua a ser penoso e nós sentimos-nos muitas vezes incapazes de alterar essa situação grave em que alguns desses trabalhadores se encontram. Por isso, sempre
A única tranquilidade, digamos, que podemos ter é de que conhecemos em rigor e em detalhe aquilo que são as expectativas dos trabalhadores e, portanto, criamos as soluções à medida das suas próprias expectativas. E o facto de toda aquela pool de 96 empresas que se disponibilizaram para receber estes funcionários não ser atrativa, resulta exatamente dessa situação de compasso de espera que os trabalhadores têm. O que vai acontecer agora nos testes psicotécnica que dirá que nem todos estão aptos e, portanto, eu penso que a partir daí alguns se encaminharão para outras ofertas formativas, de emprego. Quanto à situação da Galp, se a Galp está a utilizar expedientes para atrasar o processo, para nos obrigar a seguir as opções deles. Bom, primeiro, a parcela de terreno é totalmente de propriedade da Galp. A Câmara não tem ali nenhuma parcela de terreno. O que vai acontecer nos destinos daquela área de terreno será da responsabilidade da Galp. O que nós queremos é, por um lado, na área de terreno que será cedida à Câmara e de acordo com o encargo padrão que está previsto no nosso PDM, serão sempre várias dezenas de hectares que serão cedidos à Câmara. A Câmara já assumiu o compromisso de que nessa área que será sua, quer que para ali se transfira a Universidade do Porto, ou parte da Universidade do Porto. Para já, o que queremos, ao abrigo das verbas do Fundo de Transição Justa, é que se crie o primeiro polo da Universidade do Porto, que será uma área de conhecimento e de incubação, na área das tecnologias, que terá o financiamento do Fundo de Transição Justa. E dir-me-ão, mas como não há descontaminação, não se pode criar esse polo até 2026. Nós começamos por apontar um terreno, esse sim foi considerado pela APA que teria prejuízos insuportáveis e, portanto, tivemos de abandonar essa parcela de terreno e escolher outra mais a sul, onde possa avançar-se com essa construção até 2026 e lançar a linha de BRT, que prevemos lançar concurso de concessão de construção em setembro, para que até 2026 esses dois grandes investimentos, que acomodam cerca de 25 milhões de euros, estejam garantidos. E a Galp não tem condição de aceder a qualquer financiamento comunitário para nem compensação dos seus efeitos, nem para remediação ou descontaminação dos terrenos. O que vai acontecer de seguida? A tal Innovation Hub é da iniciativa da Galp, que tem de nos apresentar um master plan, que está em fase de estudo por parte da Galp e, obviamente, que requer o licenciamento da Câmara de Matosinhos, mas nós queremos condicionar, no sentido positivo da palavra, queremos garantir desde já que aquilo que ali aconteça numa área tão central, não só do território de Matosinhos, mas da área metropolitana do Porto, próxima do aeroporto, em frente ao mar, junto às principais vias de ligação rodoviárias daquela zona, seja algo que também garanta que se faça, que se contribua para o desenvolvimento económico do município e da região. E não queremos, obviamente, que aquilo se transforme num apetecível local de residências de luxo, que pode muito bem acontecer e que o nosso PDM condiciona apenas a 10% para esse fim. Se podemos dar garantias que aquilo que vai acontecer lá, que os novos negócios que vão ser lá instalados vão acolher os atuais trabalhadores que estão em situação de despedimento, temos que dizer aqui, não podemos. E quando a senhora deputada diz que alguém tem que ter a coragem de dizer a estes trabalhadores que as suas carreiras vão ser interrompidas por força da descarbonização, nós não temos que dizer porque isso já aconteceu. As carreiras dos trabalhadores já foram interrompidas, porque estes trabalhadores o que sabiam fazer era refinação de petróleo, e isso já não acontece ali. Portanto, há dezenas de trabalhadores que dedicaram toda a sua vida à Galp, que acabaram a sua carreira. O que agora estamos a encontrar é alternativas dignas para que eles possam acabar as suas carreiras profissionais e manter o nível de vida que tinham, porque não vão interromperam já em setembro de 2020, quando a Galp fez um despedimento coletivo. Isso já aconteceu e não vale a pena nós insistirmos que vai haver condição de que esses trabalhadores voltem a ter a condição que tinham. Não têm. Os que tinham foram conduzidos para Sines. Alguns deles encontraram já a solução nos próprios negócios alternativos que a Galp construiu na refinaria, designadamente na área das energias renováveis. O que nós temos todos de trabalhar, aquilo em que temos de estar focados, é que o futuro daquela parcela seja um futuro sustentável. E eu vou
por respeito à Assembleia da República, vou-me abster, e porque não estou aqui como dirigente partidário, vou-me abster de comentar aquilo que a senhora deputada do Chega tentou, não sei se foi com jeito de piada, dizer, porque acho indigno, e digo-lhe para ouvir o senhor deputado do Chega de Matosinhos, porque ele terá toda a condição de lhe dar a informação toda e está muito mais preparado para falar sobre isso do que a senhora deputada, que mostra um grande desconhecimento do que se pretende para lá. Mas direi que o nosso foco é que nós contribuímos não só para que neste momento exato da história que vivemos, os ex-trabalhadores da Galp e as suas famílias possam ser tratados com dignidade, para que as verbas que estão e os recursos que estão disponíveis em termos europeus possam chegar ao seu real destino, para que sejam possibilitadas e fomentadas áreas de negócio, designadamente a biotecnologia azul, que faça com que Portugal possa ser uma referência a nível internacional a partir de Lessa da Palmeira e gerando fomento na nossa economia, não apenas transformando aquela área em especulação imobiliária, que é isso que a Câmara não quer que aconteça, e se assim conseguirmos todos, a Assembleia da República, a Câmara Municipal, a CCDR, o Governo Português e, obviamente, a Galp, que tem de estar envolvida, penso que cumprimos o nosso compromisso e a nossa missão neste momento. Claro que o desenvolvimento sustentável é uma preocupação a todos os níveis. Não estamos a falar apenas ambiental e a remediação e a descontaminação dos solos é uma preocupação. Neste momento, fruto das competências, quem lidera esse processo é a Agência Portuguesa do Ambiente. Tem havido reuniões periódicas, quinzenais, com a CCDR, com a Galp, com a Câmara de Matosinhos, com a APA, para irmos medindo em cada momento a situação em que estamos. Recordo que a Galp apresentou já um plano de desmantelamento de parte das suas instalações. Isso implica, obviamente, que se tenha noção do estado em que estão aquelas áreas e, portanto, a Câmara de Matosinhos tem de licenciar esse desmantelamento e precisa de ter informação por parte da Agência Portuguesa do Ambiente. Portanto, estamos todas as entidades numa articulação muito próxima, numa rede muito apertada, a garantir que todos os passos que agora estão a ser dados e que são decisivos e cruciais para o que vai acontecer de futuro possam ser bem dados. Da nossa parte, Câmara Municipal, continuamos numa atitude de relação direta com os trabalhadores e com o tecido empresarial local, com o nosso gabinete de apoio aos ex-trabalhadores e à reconversão da Galp, como perguntou o senhor deputado Miguel Rodrigues, encontrar não só do ponto de vista do acompanhamento direto aos trabalhadores, mas das suas famílias, de todas as respostas que possam ser necessárias para que os trabalhadores não se sintam, como aqui é dito, numa situação de abandono. Eles não estão abandonados, estão acompanhados por nós, dentro das limitações que temos, não é possível encontrar-lhes soluções no mercado de trabalho à altura das legítimas expectativas dos trabalhadores e esperamos que agora, que finalmente, 2 anos depois, os mecanismos previstos no Fundo de Transição Justa possam começar a ter efeitos reais na vida destas pessoas e destas famílias, e o nosso compromisso é de continuar a tudo fazer para que o que vai acontecer na vida destas pessoas, no futuro da refinaria, na vida do município de Matosinhos, o impacto no território e na envolvente, designadamente na área metropolitana do Porto, possa deixar-nos orgulhosos do trabalho que estamos a fazer e para que o que vai acontecer nas próximas décadas e séculos, que depende do que estamos a fazer nos dias de hoje. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente, por estes esclarecimentos. Estamos então por concluída esta audição no âmbito do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sim, Sra. Deputada, para que efeito? Então, em que é que a condução dos trabalhos fizeram com que a senhora deputada queira fazer esta intervenção? Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma vez que considero que o Sr. Presidente aqui nesta Câmara, neste caso nesta Comissão, é o garante de que os nossos mandatos são cumpridos e que vemos também os nossos direitos de escrutínio serem aplicados, dizer que a Sra. Presidente de Câmara não respondeu a algumas das questões que coloquei, nomeadamente à questão sobre em que é que consistia este distrito inovador, e dizer que, tendo em conta que elogiei a competência da Sra. Presidente de Câmara, que até mereceu a aprovação da
da sua vinda a esta comissão, algo que não é comum no âmbito do Partido Socialista, que costuma vetar todas estas vindas. Acho profundamente deselegante vir comentar a suposta falta de competência que os deputados do Chega têm ou não para fazer algumas questões, mas também não se espera grande sentido democrático de quem costuma abandonar a sala quando um ex-presidente da República fala. Era só a nota que eu queria deixar. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Presidente da Câmara dispôs de tempo e respondeu às perguntas que entendeu convenientes. Sim. Presidente, só queria pedir desculpa por não ter respondido uma a uma. O Sr. Deputado do PCP, eu apontei, fez-me 12 perguntas e como eu vi que não tinha tempo para responder a cada uma das perguntas, como disse no início da minha intervenção, tentei globalmente agrupar as questões e respondê-las em conjunto, porque ao Sr. Deputado do PCP deixei umas 8 perguntas por dar. Peço desculpa porque não foi a minha intenção, o meu silêncio. Muito obrigado. Peço desculpa porque não queria, com o meu silêncio, em algumas perguntas, entender que fosse falta de respeito por alguma das interpelações que me foi feita. Muito obrigado, Sra. Presidente, pelo esclarecimento. E se não houver nenhuma outra intervenção, dou por finalizada esta audição, agradecendo uma vez mais à Sra. Presidente da Câmara e vamos parar agora os trabalhos durante 2 minutos, só para eu me despedir da Sra. Presidente da Câmara, para nos despedirmos da Sra. Presidente da Câmara e daremos início à reunião ordinária em 2, 3 minutos. Muito obrigado.